Muito bem, Lucas. Então vamos estudar sobre a igreja do Novo Testamento. Então estudamos sobre a vinda do reino de Deus e acabamos descobrindo que a igreja faz parte do reino de Deus, representando o senhorio de Cristo sobre aqueles que voluntariamente se sujeitam à sua vontade, mas o domínio de Cristo está acima disso em todo o universo. Amém? Então, a igreja do Novo Testamento. Por que é necessário um estudo sobre a igreja, né? Muitas pessoas acham que as denominações, né, são igrejas, são suficientes para guiar o homem à verdade, mas não deixa de ser notado que as denominações são divisões, são divididas, né? Cada um tem o seu pastor, a sua doutrina, a sua autoridade, a sua maneira de adorar e fazer as coisas, e uma geralmente não comunica com a outra, até porque já vem com nomes diferentes, divergentes. Então, quando a pessoa olha para o mundo religioso que se diz cristão todo dividido, ela é levada a perguntar, a questionar: será que existe a igreja certa? E alguns acham que não, todas as igrejas são certas. Não existe uma igreja que seria a igreja certa, a igreja verdadeira, ou a igreja de Cristo mesmo, identificada nesse mundo. Então, para eles está resolvido assim. Outros falam que todas as igrejas têm falhas, têm defeitos, não existe uma igreja perfeita. Bem, no sentido moral podemos até concordar, mas no sentido doutrinário, será que não temos uma resposta da Bíblia a respeito disso? E, no fundo, o homem simples, o homem desejoso e idealista, que quer ver a vontade de Deus sendo feita, ele olha para as denominações religiosas que dividem o cristianismo e ele pensa assim: bem, de fato, todas deveriam ser uma só. E alguns até dizem: Deus é um só. E porque a igreja não pode ser uma só igreja de Deus. Então a pergunta sobre o estudo sobre a igreja do Novo Testamento, ou um estudo sobre a igreja no Novo Testamento, se faz necessário porque se dispõe ou se presta a responder essa pergunta: existe a igreja certa? Qual é a igreja verdadeira? Amém? E aí vamos ler Mateus 16, versículo 18. Vamos deixar Jesus nos falar sobre esse assunto importante. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. Então, quem está falando? Jesus. Jesus está dizendo, né, que ele edificaria a igreja. Está vendo? Então, a igreja é importante porque a igreja sempre esteve nos planos de Jesus. Jesus veio ao mundo não só para morrer na cruz pelos pecados, ser sepultado e ressuscitar dos mortos e subir para o céu. Mas o resultado disso tudo seria a igreja dele. Então Jesus disse que edificaria a igreja dele. Bem, muitas coisas podemos falar a respeito de Mateus 16, 18. Bem, então Jesus disse que edificaria a igreja dele. Então a igreja não é um acidente. A igreja não é uma coisa que veio para substituir um propósito maior. A igreja é o próprio plano de Jesus, né? Eu edificarei a minha igreja. Então Jesus disse que iria edificar a igreja. Ele não disse: eu vou fazer a igreja. Não, ele disse: eu vou edificar. Note bem, para alguém edificar, uma construção, uma casa, um palácio, um prédio, primeiro ele tem que planejar. Não é isso? Planejar.
E depois, edificar é uma coisa que vai permanecer. Permanecer do modo como foi edificado, planejado desde o início. Então não só Jesus planejou a igreja, como também ele a faria forte, inabalável, né? Ele colocaria os fundamentos eternos do seu projeto. E ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja não é coisa de homem. E a igreja não pertence a homens. A igreja é coisa de Deus e pertence a Jesus. Então é muito comum os religiosos, né, falarem: qual é a sua igreja? Qual é o nome da sua igreja? Né? Ou eles comunicam dizendo uns com os outros: ah, lá na minha igreja é assim. Na verdade, né, a igreja não é de homem. Então ninguém pode, digamos, se apropriar de algo que não é seu, né? Isso é um roubo, isso é uma malandragem, né? Então nós nunca podemos dizer a minha igreja, a igreja do João, né? A igreja do Lucas, né? A igreja do Edir Macedo, a igreja do Papa. Por quê? Porque a igreja verdadeira sempre será a igreja de Cristo. Então quando alguém pergunta qual é a sua igreja, a primeira coisa que eu digo: bem, eu não tenho igreja. Para eu ter igreja, primeiro eu teria que ter nascido de uma virgem, né? Ensinado durante 3 anos, feito milagres, morrido numa cruz, ressuscitado os mortos e assentado à direita de Deus. Aí eu teria uma igreja. Então eu não tenho igreja, eu faço parte da igreja que Jesus edificou. Amém? Então a igreja não é nossa igreja, não é minha igreja, mas é a igreja de Jesus, é a igreja de Deus, é a igreja de Cristo. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então é tão impressionante que a igreja pode estar no mundo inteiro, reunida em várias localidades diferentes, em vários núcleos diferentes, mas a igreja tem que ser uma só. Então Jesus falou: a minha igreja. Jesus não disse: eu edificarei as minhas igrejas e as portas da morte não poderão vencer todas as igrejas que eu edificarei. Não. Jesus disse no singular: a minha igreja. Né? Então a ideia de muitas igrejas diferentes, denominacionalismo, divisão, ser uma ideia boa, não corresponde ao projeto original de Jesus. Né? Então a igreja é uma só. A igreja que Jesus edificou é uma só. Então cabe a nós, sabendo que Jesus edificou a sua igreja, procurar pela igreja verdadeira, procurar pela igreja de Cristo, já que ele diz que as portas do inferno não poderiam vencê-la, que nem a morte poderia destruí-la. Ela, sendo o reino de Deus, superaria a era dos mártires, né, nos primeiros séculos, e viveria para sempre na terra como o reino de Deus. Amém? Então a igreja é projeto, plano de Jesus. Jesus disse que edificaria a igreja dele. E Jesus cumpre as suas promessas? Todas. Então, se Jesus disse que edificaria a sua igreja, eu sei que Jesus disse que edificaria a igreja dele, então eu preciso saber onde eu a encontro. Onde eu encontro a igreja que Jesus edificou. Eu preciso procurar pela igreja de Cristo e não me satisfazer com argumentos humanos ou argumentos próprios, ou com as denominações que são opções por aí, né? Então essa edificação da igreja de Jesus aconteceu no dia de Pentecostes, como nós vimos no estudo sobre a vinda do reino de Deus, né? Então essa edificação aconteceu no dia de Pentecostes, mais ou menos no ano 33 depois de Cristo, quando o apóstolo Pedro, junto com os outros apóstolos, pregaram e quase 3.000 pessoas foram batizadas. Amém? Em Atos 2, 41 a 47, com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
e os que obedeceram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo, e com isto o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Então, se você perguntar, mas qual denominação é esta que nós vemos no livro de Atos 2? Nós não vemos nenhuma denominação, nós vemos Jesus edificando a sua igreja. Amém? Ali não tinha catolicismo, não tinha protestantismo, não tinha ortodoxismo, não tinha nada de ismo que as pessoas inventaram depois. Tinha o poder do Espírito Santo agindo sobre os apóstolos de Cristo, que em seu nome pregaram o arrependimento e o perdão dos pecados, e a igreja de Jesus surgiu. Então, como é que pode surgir uma igreja de Jesus? É da mesma forma que surgiu, que ele edificou a sua igreja. Onde o nome dele for pregado, o arrependimento, a remissão dos pecados e a doutrina dos apóstolos for ensinada, ali, entre aquelas pessoas, naquela comunidade, vai surgir uma igreja que não precisa se transformar numa denominação de homens, pode ser simplesmente uma igreja de Jesus. Amém? Então Jesus disse que edificaria a sua igreja, e essa edificação aconteceu em Jerusalém no dia de Pentecoste, quando Pedro pregou e quase 3.000 pessoas foram batizadas. Então a igreja verdadeira surgiu em Jerusalém. Amém? As denominações surgiram, né, no Rio de Janeiro em 1975, em Roma no ano 380 ou 400 por aí, enfim, em vários lugares do mundo. Mas qual é a igreja que surgiu em Jerusalém no ano 33 depois de Cristo? A igreja de Cristo, né? Então às vezes eu falo da igreja de Cristo, e é incrível como as pessoas não conhecem a igreja de Cristo, elas só conhecem denominações religiosas. E às vezes elas perguntam assim, é nova essa igreja, né? A igreja de Cristo, né? E eu digo, tem uns 2.000 anos, né? É novinho, né? Então, a igreja de Cristo, ela felizmente, Lucas, a igreja de Cristo ainda existe hoje. E é surpreendente nós pensarmos que a igreja de Cristo ainda existe hoje. Muitas pessoas nem sabem que existe a igreja verdadeira de Jesus Cristo hoje. Muitas pessoas estão enganadas por Satanás, achando que não é possível ser a mesma igreja que os apóstolos e os primeiros cristãos foram no primeiro século, simplesmente porque as pessoas não querem ensinar e praticar as mesmas coisas simples que os apóstolos e os primeiros cristãos fizeram no primeiro século para serem, nos dias de hoje, a igreja de Jesus, né? Então, felizmente, a igreja de Cristo ainda existe hoje e é de suma importância para o cristão. Porque a igreja de Jesus é de suma importância para a pessoa que quer ser simplesmente cristão sem fazer parte de nenhuma denominação. Bem, porque quando você lê a palavra do Novo Testamento, você percebe que somente na igreja de Cristo é que existe a salvação. Então, por que uma pessoa deve ser membro da igreja que Cristo edificou, que se encontra nas páginas do Novo Testamento? Porque Deus planejou que a salvação estivesse na igreja dele. Amém? Em Efésios 5:23 é dito que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Então, Jesus é o salvador do corpo, da igreja dele. E aí, como um homem só pode ter uma mulher, um marido só pode ser cabeça de uma mulher, Jesus também
só tem uma igreja, só pode ser cabeça de uma igreja, o corpo de pessoas obedientes a Ele, aqui neste mundo, que não fazem nem mais e nem menos do que Ele pediu e ordenou e exemplificou na palavra. Jesus sendo cabeça, Ele salva o seu corpo. Então, para estar em Cristo, eu preciso estar no seu corpo. Para estar ligado ao cabeça, eu preciso tocar o seu corpo. E para ser salvo pelo cabeça, eu preciso estar dentro do seu corpo, na igreja dele. Então, a igreja de Cristo ainda existe hoje, é de suma importância para o cristão, porque somente nela há salvação. Amém? Bem, vamos ver 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 3, e vamos ver o que significa a palavra igreja. 1 Coríntios 1 a 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça, vós outros, e paz, da parte do Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, muitas pessoas falam, igreja para lá, igreja para cá, igreja quadrangular, igreja pentecostal, igreja isso, igreja aquilo. Mas será que as pessoas, quantos por cento das pessoas religiosas devem saber o significado bíblico da palavra igreja? Então, aí nós vemos no versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 1, nós vemos que Paulo, até redundantemente, ele explica o que significa a igreja. Então, a palavra igreja se refere a um grupo de pessoas especiais. Na Grécia, eclesia era o grupo dos cidadãos da cidade, pessoas livres, que podiam se reunir para fazer o bem para a própria cidade e tomar as decisões para o rumo da cidade. Então esse grupo na Grécia Antiga era chamado de igreja, ou de assembleia, ou de reunião dos cidadãos livres, com o propósito de executar uma obra, uma tarefa em benefício da sua sociedade. É interessante que esta palavra, eclesia, a palavra igreja, se refere aí, na Bíblia, no Novo Testamento, ao grupo dos salvos, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus reuniu, aqueles que Deus ajuntou, aqueles que são o número de pessoas em volta do propósito de Cristo. Então a palavra igreja na Bíblia, ela se refere a pessoas, ao grupo dos salvos, os salvos reunidos, os salvos ajuntados, os salvos cooperando, o conjunto das pessoas salvas numa cidade ou no mundo inteiro é a igreja. Então na Bíblia a palavra igreja se refere sempre às pessoas salvas. Os perdidos não fazem parte da igreja. Os religiosos não formam a igreja. O que faz a igreja ser igreja são pessoas salvas. E Paulo diz isso no versículo 2, ele diz que ele está escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto. Aí ele diz, quem são a igreja de Deus que está em Corinto? Aos santificados por Cristo Jesus, chamados para serem santos. Está vendo? Então a palavra igreja se refere ao grupo dos salvos, santificados por Cristo Jesus. As pessoas que receberam a salvação de Cristo Jesus. As pessoas que deixaram de fazer a sua própria vontade, deixaram de fazer a vontade do mundo para fazer a vontade de Jesus, para ser santos. Então se a pessoa não viver uma vida santa, se a pessoa não for santificada, se a pessoa não está realmente separada do mundo para fazer a vontade de Deus,
então obviamente essa pessoa não sendo salva e não tendo esse tipo de vida, não faz parte da igreja na terra, né? Então a palavra igreja se refere ao grupo das pessoas salvas. Os salvos reunidos, ajuntados, cooperando, se relacionando, fazendo o trabalho de Deus no mundo, ou o número, o conjunto dos salvos numa cidade ou no mundo inteiro, significa a igreja. Amém? Então, a igreja nunca se refere na Bíblia a um prédio, né? As pessoas às vezes perguntam onde é que é a igreja. Bom, a resposta para essa pergunta é no mundo inteiro. Onde é que é a igreja? Bem, no mundo inteiro. A pergunta mais apropriada seria: onde que a igreja vai se reunir? Onde que a igreja se reúne? Onde que a igreja costuma se reunir? Bem, aí você pode ter um prédio onde a igreja se reúne. Você pode ter uma casa onde a igreja se reúne. Mas o prédio, ou a casa, ou o local físico em si, nunca pode ser chamado, ou confundido, ou identificado como igreja. Mas os religiosos confundem ao ponto de chamarem o prédio ou o local de reunião de pessoas religiosas de templo, né? Eles dizem, lá no templo, ou vamos fazer um templo. Bem, essa ideia é totalmente errada, porque não existe um templo físico onde Deus habita, ou um lugar físico que chamamos de templo, porque a própria igreja é o templo espiritual. A própria igreja é construída de pedras vivas, pessoas salvas por Cristo como seu templo espiritual. Então não há um templo físico, e um prédio é apenas um prédio, mas se a igreja reúne lá, então a igreja reúne lá, mas o prédio continua sendo o prédio da igreja, mas não a igreja do prédio, né? Então nós não podemos confundir as coisas, né? Porque na Bíblia a palavra igreja se refere ao grupo dos salvos, os santificados, os santos, e nunca a um prédio ou a uma denominação. Então nós temos que aprender a nos comunicar 100% sempre em termos bíblicos, né? E nunca chamar o prédio, né, ou o local de reunião de igreja, sendo que a igreja são as pessoas salvas que para ali afluem ou dali se dispersam, mas continuam sendo a igreja de Deus no mundo. Amém? Então os salvos reunidos, ajuntados, cooperando, relacionando-se, fazendo a obra de Deus, ou o seu número, ou o seu conjunto, são a igreja do Senhor. Amém? E na Bíblia a palavra igreja nunca se refere a uma denominação. Quando falamos denominação, é um grupo de pessoas que resolveram se diferenciar de outros, dando-se a si ou aceitando sobre si um nome próprio específico, que eles mesmos aderiram ou se deram, né? Então, uma denominação religiosa não é a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus não é uma denominação, né? Então na Bíblia a palavra igreja nunca se refere a uma denominação, né? E na Bíblia a palavra igreja nunca se refere a um ministério. Igreja não é ministério. A igreja tem um ministério, que é o ministério da reconciliação, mas a igreja em si não é um ministério, né? E muito menos é denominação. Então fica óbvio isso, porque ninguém no primeiro século perguntaria para o apóstolo Pedro ou para o apóstolo Paulo: de qual igreja você é? Qualquer pessoa que perguntasse para o apóstolo Paulo ou Pedro qual é a sua igreja ou de qual igreja você é, ou muito menos perguntaria qual denominação é a sua, né? Receberia desses apóstolos um olhar perplexo. Por quê? Porque não existia denominação, né? A igreja
era uma só no mundo inteiro, tendo uma só doutrina, a doutrina dos apóstolos, e todos os apóstolos faziam parte da mesma igreja, não existia uma denominação, uma divisão. Então você está notando que uma pergunta que soaria estranho no primeiro século, deveria soar estranho para as pessoas que se dizem cristãs hoje em dia. Mas não soa estranho. Né? Por quê? Porque a forma e o padrão da Igreja de Cristo do Novo Testamento foi abandonado e esquecido, né? Em parte para adotar o padrão do denominacionalismo, que começa com: temos que ter um nome próprio inventado por nós para nos diferenciar de trabalhos anteriormente começados em prol do Evangelho. E isso só mostra a vaidade do ser humano. Porque se nós nos comunicarmos em termos bíblicos e falarmos que a igreja é de Jesus, a igreja é de Deus, que a igreja não tem um nome próprio de denominação, então isso vai acabar com os títulos, com as divisões, com a vaidade do ser humano, e vai nos tornar muito iguais a todos e nos unir em torno de Cristo. Mas as pessoas não querem isso porque elas querem manter alguma marca própria do que elas estão fazendo, querendo, tentando ou inventando, né? Então, a igreja na Bíblia se refere ao grupo dos salvos, santificados por Cristo Jesus, os chamados para serem santos, e nunca um prédio ou a uma denominação. Se nós pararmos para pensar friamente sobre denominacionalismo ou denominações religiosas que se dizem cristãs, nós vamos concluir que a denominação acaba dividindo aquele projeto original do corpo de Cristo ser um aqui na Terra, né? Então, se denominações são divisões, e divisões são seitas, e seitas são heresias, então o denominacionalismo não passa de uma heresia, né, ao qual as pessoas que se dizem cristãs se habituaram, né? E o próprio sistema denominacional é uma tradição que as pessoas não querem questionar. Por quê? Porque abalaria o sistema do qual eles estão inseridos e nutridos. Bem, então, Lucas, a palavra eclesia no grego, ela é composta, né, da preposição ek, né, que significa para fora ou partindo de, e kletos, que significa chamado. Então, por conta disso, algumas pessoas definem a palavra igreja como os chamados para fora. Ou seja, a ideia é que Deus tirou as pessoas para fora do mundo para fazer a sua vontade. Então a igreja seria todas as pessoas que em Cristo aceitaram o chamado de Deus para sair fora do mundo e viver dentro do reino de Deus, fazendo a vontade dele. Amém? Então na Bíblia a palavra igreja, ela é usada, né, basicamente em 3 sentidos, né? Na Bíblia a palavra igreja é usada no sentido local. Aí nós vemos, né, em 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto. Então os salvos, os santificados, os santos da cidade de Corinto formavam naquela localidade uma igreja, a igreja de Corinto, a igreja de Deus que estava em Corinto. Então a palavra igreja foi usada no sentido local para determinar todos os salvos, santos, santificados que existiam naquela cidade de Corinto, né? Então seria a igreja no sentido local. Então podemos falar sobre a igreja na cidade na qual nós estamos. Não precisamos denominacionalizar, mas podemos falar da igreja em Belo Horizonte, por exemplo, né? A igreja de Deus que
que está em Belo Horizonte. Então estaremos falando dos santos, dos santificados, dos salvos por Cristo, usando a palavra igreja nesse sentido local. E no mesmo versículo, né, para não irmos muito longe, 1 Coríntios 1:2, diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados por Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aí nós temos a igreja, né, usada no sentido universal, né? Colossenses 1:18 também diz que Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Então Efésios e Colossenses, essas epístolas usam a palavra igreja, mas no sentido da igreja universal, da igreja no mundo todo, da igreja como um corpo de Cristo, espalhado pelo mundo inteiro, sobre o qual o mesmo Cristo reina, governa. Então poderíamos dizer que a igreja universal, a igreja de Deus no mundo todo, cujo cabeça é Cristo, ela se compõe, não se divide, se compõe da igreja local, dos santos em cada cidade. Então existe uma igreja no mundo inteiro e existe uma igreja em cada cidade. E cada igreja em cada cidade forma a igreja de Deus no mundo inteiro. Agora, a igreja numa cidade, ela pode se compor de uma igreja em cada casa, né? Ou como se faz hoje em dia, né? Às vezes prédios próprios para reunir a igreja, né? Você sabe que Filemão 1, versículo 2 diz: a Filemão e a Arquipo e a Áfia e a igreja que está em tua casa. Então, em diversas passagens, né, do Novo Testamento, você vai ter a igreja que se reúne na casa deles, ou a igreja que está em sua casa. Então nós temos a reunião de poucos discípulos, né, em uma casa, também é chamado de igreja. Agora é interessante que no mundo denominacional, essas reuniões em casas, eles, né, dizem que é célula, é grupo pequeno, é grupo de casa em casa. Não, na Bíblia, a igreja na casa é igreja. Porque onde tem salvos tem igreja. Se não tem salvos, então é grupo. Mas se tem salvos, santificados por Cristo Jesus, onde tendo 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, Cristo estará ali se fazendo presente e orientando por sua palavra e por seu Espírito. Então note bem como as coisas vão se modificando, né, pelos homens, como a simplicidade do projeto divino pode englobar mais pessoas e destruir a vaidade do homem. É substituído por sistemas que dividem as pessoas, né, que criam hierarquias não autorizadas e promove, na verdade, uma vaidade e uma divisão entre as pessoas, né? Muito bem. Então, Lucas, na Bíblia a palavra igreja é usada no sentido local, né? Por exemplo, a igreja de Deus que está em Corinto, né? Usada no sentido universal, né? Por exemplo, o corpo da igreja ou a igreja de Deus no mundo, como nas epístolas, né? Colossenses 1:18, Efésios 1:22, 23. E também usado no sentido congregacional, digamos assim, né? Quando fala da igreja em sua casa, ou da igreja na casa de alguém. Amém? Então, nós, entendendo o que significa a palavra igreja,
sempre vamos usar a palavra igreja no sentido correto, amém? Se referindo aos salvos, aos santificados, aos santos, às pessoas, ao grupo de pessoas salvas, reunidas, ajuntadas, se relacionando, trabalhando junto, ou seu conjunto no mundo inteiro. E nunca vamos falar da igreja confundindo, né, com prédio, ou confundindo com denominações religiosas criadas por homens que mantêm a sua própria marca na coisa que deveria ser de Jesus. Amém? Muito bem. Então vamos ler Colossenses 1, versículo 13 e 14. E vamos ver aqui, resumidamente, o que é a igreja, né? E qual que é a importância, Lucas, de, além de eu saber o que significa a palavra igreja, eu saber todo o pleno significado do que a igreja é. Porque quanto mais eu entendo biblicamente o que é a igreja, melhor eu me relaciono com Deus, melhor eu me relaciono com os irmãos e melhor eu sei o meu papel dentro da igreja. Amém? Quanto menos eu entendo o que é a igreja, mais a possibilidade de eu deturpá-la. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ser a igreja e participar dela da maneira digna e correta, por entender o que é a igreja. Amém? Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Muito bem. Então ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Bem, então olhando esta passagem, Colossenses 1, 13 e 14, a igreja é o reino de Cristo. Então a igreja, note bem, Lucas, ela não se chama reino de Cristo, ela é o reino de Cristo. Né? A igreja não se chama o reino de Jesus ou o reino de Deus, ela é o reino de Deus, de Jesus ou de Cristo. Amém? Não é o nome da igreja, mas o que ela é. Então eu preciso entender o que a igreja é de tão especial. A igreja é descrita ou designada, né? O Deus mostra o que a igreja é e como Ele quer se relacionar conosco e como nós nos relacionaremos uns com os outros. A igreja é o reino de Cristo. Então quem é o rei? É Jesus, não é o pastor, não é o presidente, não é o papa, não é o fundador de uma denominação. Jesus é o rei. Amém? Então se eu conheço Jesus através dos evangelhos, faço a vontade dele, ele está reinando lá do céu sobre as nossas vidas. Jesus é o rei. E os salvos, né, já que a igreja é o grupo dos salvos, né, dos santificados, os salvos são súditos do reino. São servos do reino. São conterrâneos desse reino, desta pátria, né, celestial. Amém? Do qual Jesus é o rei. Então Jesus é o rei, os salvos são súditos do reino, são conterrâneos, são concidadãos dos santos, os salvos são súditos e servos do reino. Amém? Então a igreja é isso, né? Então ninguém pode fazer, né, seja da casa ou do prédio onde a igreja é reunida, seja dos cristãos numa cidade ou dos cristãos espalhados pelo mundo, o seu reino particular, porque a igreja é reino de Cristo. E nós só temos uma posição, não é de subgerente, sub-rei, vice-rei. A nossa posição é súdito, servos desse rei. Então os salvos são concidadãos ou conterrâneos da mesma pátria, do mesmo reino, são conservos. Então nós servimos a Jesus e servimos uns aos outros e servimos junto com outros salvos. Amém? Então quando a igreja tem essa ciência,
de que o rei é Jesus, desde que não temos um rei, né, ou uma autoridade suprema aqui na terra, então a igreja se desenvolve na base do serviço. Tudo que nós fazemos é serviço a Deus. Não é para nos glorificar, é para o rei Jesus. Ele manda e todos nós fazemos o quê? Obedecemos. Então, nós não mandamos, nós simplesmente obedecemos. Até quando eu estou pedindo alguma coisa para alguém, deve ser porque eu estou em obediência a Jesus, não porque eu estou mandando, né? Não porque eu estou querendo a minha vontade sobre aquela pessoa. Não, estou em obediência a Jesus porque estou pedindo que as coisas sejam feitas de determinada forma, né? Então Jesus é o rei, os salvos são súditos do reino, os salvos são concidadãos ou conterrâneos e conservos uns dos outros. Então, o rei já existe, ele já tomou o seu lugar. O nosso lugar é de servos. Amém? Então, o nosso propósito é servir o rei e servir os servos do rei e saber que a obra é feita em conjunto com outros servos, mas um só é quem realmente tem que ser servido no final, que é Jesus. Servindo o irmão, não é porque o irmão merece ou é bom, mas é porque servindo o irmão, no final, é Jesus que está sendo servido. É o rei que está exercendo sua autoridade. Amém? Então, note bem, reino de Cristo não é o nome da igreja, é o que a igreja é. Amém? E sabendo que a igreja é o reino, então eu me comporto como um simples súdito, servo, conterrâneo, concidadão do reino. Amém? Vamos ler Efésios 2:19. Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Muito bem. Então, repetindo, reforçando, não somos estrangeiros ou peregrinos, somos concidadãos dos santos, né? E somos o quê? Da família de Deus. Pertencemos à família de Deus. Está vendo? Então, a igreja, ela é a família de Deus. A igreja não se chama, vamos pôr uma placa, né? A família de Deus, reúna-se aqui conosco. Isso é uma bobagem, né? Na verdade, a igreja não precisa nem de placa, né? Ela precisa ser santificado, povo santo, povo chamado, povo que vive fora desse mundo e dentro da vontade de Deus. Então a igreja é a família de Deus, não se chama a família de Deus, mas é a família de Deus. Então, se a igreja é a família de Deus, então quem é o Pai? Deus é o Pai. Deus é o Pai. Né? E os salvos, os santos, os santificados, os salvos são o que de Deus? Filhos. São filhos. Né? Então João 1:12-13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Então, melhor do que ser evangélico ou católico é ser o quê? Ser filho de Deus. Né? Então não precisa nem ser evangélico, basta ser filho de Deus. Nem ser católico, basta ser filho de Deus. Então, os que nasceram, né, da vontade de Deus. Então, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados seus filhos. 1 João 3:1. Então, Deus é o Pai e os salvos são seus filhos. Então, nós fazemos a vontade do Pai, fazemos a vontade de Deus. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Né? E Jesus não é o Pai, nesse sentido aqui, mas ele é o irmão mais velho. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então nós devemos seguir o exemplo e a instrução do nosso irmão mais velho, que é Jesus. Amém? E os salvos entre si, os salvos são irmãos. Então os salvos não nos pertencem porque nós somos irmãos.
mesmo que uma pessoa está pastoreando o rebanho de Deus como Deus quer, dando o exemplo, cuidando, é porque é um irmão mais velho, mais amadurecido. Mas não é porque é dono, né? Não é porque é pai, é porque continua sendo irmão. Então você, às vezes, é o irmão mais velho de uma família, e você tem um irmão médio, e tem um irmão novinho, pequenininho, e tem um irmão bebê, né? Mas você não é o pai. Por mais capacidade que você, como irmão mais velho, tenha do que aquele irmão bebê que nasceu da sua mãe, que é filho do seu pai, você ainda tem uma relação que não muda. Você é irmão. Então é isso que nós temos que entender. Embora o irmão mais velho possa cuidar de um irmão mais novo como se fosse pai, no fundo, não é o pai. É irmão. Embora possa transmitir um amor paternal por causa da idade, ou da experiência, continua sendo irmão. E na igreja, então, nós somos família de Deus, Deus é o Pai, os salvos são seus filhos, e os salvos também são irmãos. Então é esse o único relacionamento. Nós respeitamos os presbíteros como nossos irmãos mais velhos. Podemos até tratá-los como um pai humano, mas nunca como um pai espiritual sobre nós. Amém? Porque continua sendo um irmão precioso, mas um irmão, ainda assim um irmão. Então, note bem que ninguém pode tomar a posição de Deus na igreja, né? Há denominações onde a pessoa é até incentivada a chamar a pessoa que o levou para lá de pai, né? Pai, mãe, né? Mãezinho, paizinho, né? Não vou fazer nada sem te falar porque você é meu pai. Então a pessoa está num relacionamento, numa dependência errada, né? Porque todos nós somos filhos de Deus. Deus é o Pai e todos os salvos são os filhos. E o próprio Jesus disse: a ninguém sobre a terra chamei de Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então nós podemos nos relacionar carinhosamente com irmãos mais novos na fé ou na idade, mas sem ultrapassar os limites, né, da divindade, digamos assim, né? Então temos que tomar cuidado. Somos uma família de amor, mas não somos exatamente uma família no sentido físico, somos uma família espiritual. Bem, então note bem, a igreja também é corpo de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Muito bem. Então diz, nós somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Está vendo? Então, individualmente, existem milhares de cristãos. Mas o corpo é quantos? Um só. Né? Então não existe um subcorpo, né? Uma denominação, né? Então não existe um corpo retalhado, né? Somos a mão agora fora daquele corpo principal. Não, existe um corpo só, o corpo de Cristo. Então, a igreja não se chama o corpo de Cristo, né? Ninguém pode colocar uma placa, o corpo de Cristo, reuniões 17 horas, venha. Não, a igreja não se chama corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. É a maneira como nós devemos atuar na igreja, né? Então, se a igreja é o corpo de Cristo, quem é a cabeça? É Cristo, né? Jesus é a cabeça do seu corpo, que é a igreja, né? Agora, como cabeça, é ele que manda, né? É ele que direciona, é ele que dirige, é ele que coordena. E os salvos formam o corpo, né? Então, o conjunto das pessoas salvas
formam o corpo de Cristo. E individualmente